Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, salve Maria. Hoje daremos início à nossa 12ª segunda aula, né, do Catecismo. Já passamos ali a fase do pré-catecismo e agora estamos na fase do Catecismo, que estamos estudando de fato sobre a fé, né? Já não se trata aqui, digamos, de uma apologia, né, a fé, de aulas de apologética ou de fatos históricos, mas de fato já estamos aqui no âmbito de estar estudando, né, o conteúdo da fé, né? Então nós já vimos o credo, né, e começaremos, a aula passada já foi uma introdução do que são os mandamentos da lei de Deus, né? E hoje nós daremos início ao primeiro mandamento da lei de Deus, que é a lei mais importante, né, dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, como nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o entendimento, de toda a tua alma, né? Enfim, amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, para quem começa a ver as aulas agora, eu recomendo vivamente, né, que se recorra às aulas do pré-catecismo, né, ou pelo menos, se já quer estudar o catecismo diretamente, que se faça desde a primeira aula, né, do catecismo. Pois esta primeira aula, pois não teria sentido, né, já estudar sobre os mandamentos da lei de Deus sem saber nem ao menos o que seja a fé, né? Então é importante saber o que é a fé. Ali nós estudamos com o credo, né? Então, de fato, já começamos com o credo, né, que são ali os 12 artigos do credo. Perfeito. Como dito, né, o primeiro mandamento da lei de Deus aliás, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o que quer dizer este mandamento, né? É isso que nós vamos destrinchar, né, hoje, para conhecer este mandamento. Então, onde nós podemos achar, né, este mandamento? Onde está escrito nas Sagradas Escrituras, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, nós vemos ali quando Moisés, ali levando o povo hebreu, né, para a terra prometida e já saindo do cativeiro do Egito, né, da escravidão, Deus Pai, né, apareceu-se ali, Nosso Senhor apareceu ali na pessoa de Deus Pai a Moisés, né, e é interessante o modo em que Deus apareceu, né? Ele pediu para que as pessoas ficassem longe, para que Moisés pudesse ver aquilo que Deus queria comunicar a ele. E por quê? Porque Deus seria mau? Porque Deus seria, digamos, não sei, vaidoso? Não. Simplesmente, Deus, vendo o estado de alma daquelas pessoas, de todas as pessoas que estavam ali, via-se que, caso elas pudessem ver a Ele, né, ou seja, caso elas vissem Deus, elas morreriam, justamente por causa da natureza de Deus. Já dissemos em outras aulas que Deus, ele é o ser dos seres, ele é o ser por excelência, né? Inclusive, quando ele apareceu a Moisés, ele disse: eu sou o que sou, né? Eu sou ego sum qui sum. Então, por ser tão puro, tão perfeito, seria contrário do estado de alma daquelas pessoas que estavam em estado de pecado, pelo menos no estado de pecado original, já que nosso Senhor Jesus Cristo ainda não havia vindo redimir as pessoas.
Então, se nosso Senhor, né, se Deus Pai aparecesse aquelas pessoas, certamente aquelas pessoas morreriam. Foi por isso que nosso Senhor, Deus Pai, disse que tomasse cuidado, que Moisés tomasse cuidado para que ele não ferisse aquelas pessoas, para que essas pessoas não o vissem e fossem feridas por elas. Elas poderiam morrer. Então Deus, ele é ele é a pureza das purezas, ele é a perfeição das perfeições, né? Por isso nós dizemos que ele mesmo disse que ele é o que é, né? Eu sou o que sou, ele é o que é, ele é toda a essência, né? Tudo que se pode compreender Deus é, né? De essência. Então, Moisés ficou impressionadíssimo quando viu Deus, porque, bom, ver Deus não é todos os dias que nós estamos vendo Deus aqui pessoalmente, né? Ou seja, como contemplando de face a face, mas Moisés teve esta oportunidade. E foi bem interessante ver ali que não é que Deus não queria mostrar-se a estas, mas é que a sua própria natureza era incompatível com o estado de alma daquelas pessoas, né? Então ele escolheu Moisés, que era um homem justo, para revelar as tábuas 10 mandamentos, né? Quem tiver mais curiosidade aí sobre a história, pode ir no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 20. Né? Então, a ordem de amar a Deus se acha expresso ali nas tábuas da lei, por primeira vez. Os 3 primeiros mandamentos, ele tratam do amor e honra devida a Deus. Então são diretamente a Deus. São os 3 mais importantes, né? E os 7 outros mandamentos tratam da honra, né? Da nossa obrigação e respeito ao próximo, às pessoas. Bom, e por que nós cristãos estamos obrigados a seguir estas leis? Dado que estamos vendo uma nova lei, uma nova aliança, né? Também, como cristãos, né, nós estamos obrigados a observar a lei, porque Jesus Cristo mesmo, né, nosso Senhor, não aboliu a lei moral de Abraão, né, do Antigo Testamento, perdão. Mas confirmou e ensinou a sua observância perfeita. Então, a lei de Moisés não foi abolida, né, mas ele apenas confirmou aquela lei, né, que deve ser obedecida. Por isso, quando questionado, nosso Senhor disse, né, que o maior mandamento seria amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? E o segundo mandamento, né, ou seja, completando ali os 7, né, ele resumiu: não amarás ao próximo como a ti mesmo, né, que seria semelhante ao primeiro mandamento, correto? Pois bem, então, pois Jesus Cristo ele não aboliu, né, a lei moral do Antigo Testamento, mas confirmou e ensinou a observância perfeita. E segundo, porque os mandamentos, ele contém ali a lei natural. Mesmo quando a tábua da lei não estava, digamos, revelada, né, ali para Moisés, que estava ali bonitinho escrito, já era obrigação, né, natural da observância da lei. Já era obrigação observar a lei naturalmente. Pois, quando se cometia um pecado que fosse contra esta lei, diz São Paulo, mesmo os pagãos já sabiam que eles estavam obrando alguma coisa má, né? Por isso que ele diz que lá em Romanos capítulo 2, versículo 15, ele diz que estas leis já estavam gravadas no coração de todos os homens. Sempre esteve, né? Então mesmo os gentios, né, estavam obrigados a observar a lei, mesmo sem tê-las visto com os olhos ali escrito em algum lugar. Isso é importante que se saiba. Por isso que nós dissemos que aquele que observa a lei natural, aquele que nunca conheceu a Igreja Católica, por exemplo, é possível chegar ao céu, porque este pertence ali ao coração da Igreja. Então sempre, né, Nosso Senhor Ele dará as graças necessárias para as pessoas se salvarem. Então não precisava ali, em primeiro momento, da lei. da lei escrita, né? Mas, entretanto, não se pode dizer que foi superficial Nosso Senhor dar estas leis a Moisés e a nós, como por escrito, porque a causa de nossa tendência de fazer o mal, né, a causa de nossa concupiscência, a causa do pecado, o efeito do pecado original, né,
nós poderíamos como meio que confundi-las, né? Meio que por causa de nossas tendências, ter a tendência de modificá-las, a causa de nossos gostos, né? Ou para agradar os nossos gostos. Perdão. Então, por isso que era importante, né, para que esta lei não fosse debilitada, que essas leis fossem escritas por Deus mesmo, né, a Moisés. Ali Moisés tendo ali recebido a revelação direta de Deus, né, de Deus nosso Senhor. Isso era muito importante por causa disso, né, por causa de nossa tendência de querer modificar. Nós podemos ver, por exemplo, em todos os âmbitos que nós vivemos, em todos, as pessoas, elas sempre têm a tendência de querer modificar o que elas podem de acordo com o que elas tendem a ser, o que elas tendem a gostar ou têm inclinação a certas coisas, né? Então nós vemos ali, por exemplo, na igreja, que é o exemplo que eu posso dar, que é o exemplo que eu conheço, né, mais profundamente, nós vamos ver aquelas pessoas que têm uma tendência mais liberal, né, a desleixar tudo, né? Não precisamos disso, né? Isto não é importante. Algumas certas leis não são importantes, dizem, né? E outros com uma tendência mais jansenista, mais rigorista, né? Tendem de fato, a fazer estas leis mais rigorosas, de modo mais difícil, né? Que, inclusive, para alguns fica quase que impossível de observá-las. Estas brigas, por exemplo, né, que nós vemos entre vários grupos, né? Um grupo diz uma coisa, outro grupo diz outra, né? Todos se nós formos analisar, vemos que eles analisam a realidade, a suposta realidade que eles têm, né? Por causa das tendências deles, né? Mas, enfim, então, para que não ocorresse isso com os mandamentos, era importante que esses mandamentos fossem escritos. Perdão. Bom, e quando Nosso Senhor, né, revela ali as leis, ele começa com o seguinte, né, eu sou o Senhor teu Deus, né, e essas palavras elas precedem o próprio mandamento, eu sou o Senhor teu Deus. Então Nosso Senhor faz questão ali de lembrar, olha, eu sou o Senhor teu Deus, né, porque com essas palavras ele lembra, né, que Deus é nosso soberano Senhor. E que devemos obediência incondicional, né? Então, toda autoridade, né, que nós devemos obedecê-las nas leis que sejam lícitas, toda autoridade, estas leis que são passadas por essa autoridade ou por estas autoridades, elas nunca podem se contradizer com as leis de Deus. Por isso que nós temos, por exemplo, era mais antigamente chamar os empregadores, né, de senhores, né, aqueles que tinham donos de terra, que eram dono de terra, enfim, ali tinham os senhores, né, que os súditos, né, os obedeciam. Né. Mas é lícito, aliás, não só é lícito, como é obrigatório, quando este senhor, ou seja, não o Senhor Deus, mas o Senhor dono de terra, né, na qual sou submetido, nos mande fazer algo contrário à lei de Deus, não é somente lícito, como é obrigatório que eu desobedeça. Né? E assim vale para toda espécie de autoridade. Né? Toda espécie de autoridade. Se essa autoridade ela nos manda fazer alguma coisa que vai contra os preceitos da lei de Deus, nós devemos, né, a custo de nosso sangue, desobedecê-los. Né? Desobedecê-lo. Por isso que existem os mártires, né? Existe toda a história da igreja que nos comprova isso. Então, por isso Nosso Senhor ele começa com essas palavras, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, mesmo que nós temos outros senhores, né, que é uma questão de analogia simplesmente, né, jamais devemos sobrepor a autoridade destes senhores secundários ao Senhor nosso Deus. Perfeito. Então, o primeiro mandamento ele nos diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Né? Ou podemos resumir de uma outra forma também, como está lá escrito: não terás em minha presença deuses falsos. Né? Não farás para ti escultura, nem imagem alguma para adorá-la.
A igreja ali, simplesmente para facilitar a nossa vida, né, ela colocou lá no Catecismo de São Pio X, por exemplo, né, esta lei resumida: amarás a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, amarás a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós vamos ver no livro do Êxodo, a gente vê que está bastante mais detalhado. Né? Mas a igreja, para facilitar a memorização, digamos, resume desta maneira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Né? Sobre todas as coisas. Nós vamos analisar o que isso quer dizer. Né? Então nós vemos que todo mandamento, ele tem dois preceitos. Cada mandamento tem dois preceitos. Um preceito afirmativo e outro negativo. Né? O preceito afirmativo é aquele preceito, né, que nos manda obedecer aquela lei. Então nós vamos obedecer aquela lei. O preceito afirmativo do primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Esse é o preceito afirmativo. Né? E o preceito negativo é aquele preceito que nos proíbe alguma coisa. Né? Então, se o preceito afirmativo vai amar a Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né, ele vai proibir de amar qualquer outra coisa acima dele. Então é isto. Este é o preceito negativo. Então temos sempre dois, né, preceitos: o afirmativo e o negativo. Cada mandamento. Isso é um princípio que já se deve ter claro. Ok? Então, nós vamos ver o que nos diz o preceito afirmativo. Né? O primeiro mandamento, né, o preceito negativo. Né? O primeiro mandamento, ele manda dar a Deus, esse é o preceito afirmativo, a honra e a adoração que lhe é devida. Né? E no preceito negativo, ele proíbe este mesmo mandamento, né, de prestar esta honra a alguma criatura, né, honra qual somente é devida a Deus. Então nós temos aí: amar a Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e nos proíbe de amar alguma coisa acima de Deus. Correto? Então aí nós compreendemos um pouco a natureza dos mandamentos. Para compreendermos a natureza dos mandamentos, não necessitamos apenas entender as palavras, né, o que aquelas palavras estão dizendo, mas também nos fijarmos, é a palavra que vem em espanhol na minha cabeça, nos atentarmos, né, ao espírito do mandamento. Né? E o espírito desses mandamentos ali foi explicado com o Sermão da Montanha de Nosso Senhor. Né? Nosso Senhor. Mas enfim. E este preceito afirmativo que nos manda adorar a Deus sobre todas as coisas, ele nos obriga a adorar a Deus de duas maneiras. Temos duas maneiras que nos obriga a amar a Deus. Primeiro, né, a adoração a Deus deve ser dessas duas maneiras. Primeiro, interno, e segundo, externo. Não pode ter um sem o outro. É obrigatório que tenha os dois. E vamos saber o que significa essas duas maneiras. Né? Essa adoração a Deus que são de duas categorias, né? Interna e externa. A adoração interna, né, é aquela que, com o nosso coração, rendemos a veneração devida à sua infinita majestade. E nos submetemos a ela, especialmente, né, quando cremos em Deus, esperando nele, né, e amando sobre todas as coisas. Então aqui nós vemos que já entra o mesmo tema, né, ou seja, um outro título, né, que seria as virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? Elas são três. Né? A fé, a esperança e a caridade. Né? Então, para nós termos este culto interno, nós devemos ter as três virtudes teologais. Se nós temos essas três virtudes teologais, nós sabemos que estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Né? E aqui eu vou discorrer sobre. Então, nós sabemos que estamos amando a Deus, né? Estamos dando culto interior a Deus quando cremos em Deus, por isso nós estudamos o credo, né? Quando esperamos em Deus e amamos sobre todas as coisas. E também, né, de segundo modo, quando o adoramo-lo, agradecemos-lhe
e nos submetemos humildemente à sua vontade. E amar a Deus quer dizer reconhecer a Deus e glorificá-lo como o Senhor Supremo. Ele é o Senhor dos Senhores, né? Ele não é um Senhor a mais. Ele é o Senhor dos Senhores, ele é a bondade da bondade, a perfeição das perfeições, né? Por isso é claro que a adoração de modo lato, né, ela é devida somente a Deus. Não podemos adorar nada mais que não seja Deus. Então nós vimos que necessita das 3 virtudes teologais, repetindo que é fé, esperança e caridade, correto? Perfeito. Quando nós sabemos que estamos pecando contra a fé, né? Por isso nós estamos pecando contra a fé, nós estamos deixando de amar a Deus sobre todas as coisas. E nós não queremos deixar de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Bom, peca-se contra a fé de 5 maneiras. A primeira é por uma ignorância culpável em matéria de religião. Então vamos supor aqui, eu tenho a oportunidade de ver o catecismo, né, ou de estudar o catecismo, e eu ignoro. Eu simplesmente não quero estudar o catecismo. Não me importa, né? Então aí nós estamos pecando contra a fé, porque estamos deixando de conhecer, né, aquele que nos criou para que um dia possamos contemplá-lo de face a face, né? Ou seja, estamos deixando de crer o objetivo de nossa vida, né? Estamos deixando de conhecer o objetivo de nossa vida, né? Segundo, por uma incredulidade, né, uma heresia ou dúvidas voluntárias contrárias à fé. Então tem pessoas que elas têm falando um pouco sobre essas dúvidas voluntárias, né, que elas têm uma certa tendência, né, deixando-se levar pela concupiscência, pela inclinação ao pecado, de colocar uma dúvida sempre em que pode, né? Vamos supor que estou explicando ali o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas, né, algumas delas já começam a colocar, mas como foi possível que ele nascesse de uma virgem, né? Ou seja, já vamos colocando porque não aceitamos aquilo que está escrito, né? E não entendemos que todo o mistério da criação, da redenção, da santificação, né, é propriamente um mistério, não é algo natural, não é algo que... Não é como eu pegar este livro aqui, abrir e mostrar, aqui está um livro, né? Não, é algo que sobrepõe ao natural, né? De fato, são mistérios, né? Então, nós não devemos procurar essas dúvidas voluntariamente. Claro, se tem uma dúvida que está atormentando a todo momento, é bom tirá-la, né? Por isso aí estão sacerdotes, estão, né, mesmo na internet tem muitos livros, né, sobre muitos temas, né, sobre a fé. Enfim, a heresia, né, nós pecamos contra a fé pela heresia, que nós vemos que o herege, já vimos quando estamos no credo, o herege ele não faz parte da Igreja Católica, ele já está fora da Igreja Católica, então todo aquele que se põe em heresia já não faz parte da Igreja Católica, né? E heresia é o quê? Negar alguma verdade de fé, né, com contumácia, ou seja, persistentemente, depois de saber que aquilo é de fato uma heresia, ele está ali negando. Então isso é heresia, né? E por incredulidade, eu simplesmente não quero crer. Não me importa nada, né? Não me importa nada de fé, enfim, aí estamos pecando contra a fé. Enfim, nós também há como pecar contra a fé através de leituras e propagandas, né, escritos, né, filmes, vídeos contra a fé. É um pecado contra a fé. A partir do momento que nós deixamos de estudar a fé e vamos estudar coisas que são objetivamente contra a fé, estamos pecando contra isso, né, contra a fé. E também tem uma quinta maneira de pecar contra a fé, que é por uma indiferença, né, em matéria de fé e pela negação da mesma. Então aí já quando passamos a negar, que também se torna já heresia, né, quando se nega ali, estamos pecando contra a fé. E como indiferença, para mim tanto faz como tanto fez, se existe a fé ou se não existe, se existe a Igreja Católica ou se não existe, se é um mistério da redenção ou se não tem, né? Ou seja, não me importa nada. É um pecado contra a fé. É o pecado do mundo moderno. O mundo moderno ele peca contra a fé, pois para ele já não tem sentido, né, toda a história da criação, toda a história da redenção, né, não tem. E é interessante notar que os pecados contra a fé,
eles são especialmente mais graves que os outros, né? Pois a fé, ela é a base de toda a vida cristã. Quando nós fazemos catecismo, nós começamos a estudar o credo, né? Ou seja, damos o credo para podermos crer. Ali é a fé, né? A fé é como se fosse, digamos, uma... Em analogia, né, em sentido análogo, é como se fosse uma contemplação do próprio Deus, né, aqui na Terra, né? E nós contemplamos o próprio Deus através de suas verdades, né, aqui na Terra. É claro que nós estamos em face a face, assim, com aquela contemplação já com o Espírito glorioso, né, já no céu, ali na eternidade. Não. Mas, estudando a fé, é uma maneira de contemplar a Deus aqui na Terra. Então a fé, ela é analogicamente isso, mais ou menos. É como se fosse uma contemplação de Deus aqui mesmo na Terra. Por isso que é tão importante estudar a fé, porque quando nós estamos estudando sobre a fé, né, nós podemos contemplar ali as verdades, né? É impossível você não ficar como, digamos, surpreso ou mesmo apaixonado, digamos, entre aspas, quando se vê que Deus, todas as propriedades divinas, né, por exemplo, que Deus ele é imenso, que Deus é a própria bondade, que Deus é o próprio amor, né, e ver que Ele é isto, né, é isto próprio, e cabe a nós compreender estas coisas, né, vendo Deus nessas coisas. Então é impossível a gente estudar sobre a fé sem não termos uma contemplação divina, pelo menos aquele que está estudando com atenção, né? Então a fé é isso, é como se fosse esta análoga contemplação de Deus aqui mesmo na Terra, ok? E lá no céu nós já não vamos ter fé porque estamos contemplando Deus face a face. Enfim. Então por isso que é tão grave o pecado contra a fé. Quando se peca contra a fé, né, por exemplo, pela heresia, né, a pessoa já está fora da igreja, está considerada fora da igreja, né? Por isso nós não podemos ter um Papa herege, né? Esse tema Papa herege, eles são contraditórios, como dizer triângulo quadrado, não tem, né? Não tem. Então, Papa herético não existe, um Papa que não tem fé. Como é que ele vai conduzir as ovelhas, né? Pois o Papa é o pastor das almas aqui na Terra, né? É o próprio doce Cristo na Terra, o próprio vigário de Cristo na Terra, né? Então, como ele poderá conduzir as ovelhas para a fé se ele próprio não tem a fé, né? Se ele já está em heresia, está fora da igreja, né? Por isso que separa, né, é tão grave o pecado contra a fé, né? Um Papa herético, por exemplo, não existe, né? Pois não ter fé é contra a natureza própria do papado, né? Então, é isso, é ter em conta que a fé, né, é um dos pilares mais importantes, né, para poder ter a vida com Deus. Bom, então nós já falamos do pecado contra a fé. E dos pecados contra a esperança, né? Então, peca-se contra a esperança de duas maneiras, né? A primeira maneira de pecar contra a esperança é o desespero, né? É o desespero e também a desconfiança, né? O que é o desespero? Nós podemos mostrar ali o desespero na pessoa de Judas, né? Pois Judas, ele traiu a nosso Senhor Jesus Cristo, ali depois da última ceia, e depois de ele ter percebido que ele traiu a nosso Senhor Jesus Cristo, ele se amargurou de tal maneira que ele se convenceu que o pecado dele já não tinha perdão. E acabou se desesperando. Por isso que podemos dizer certamente que Judas está no inferno, né? Judas se condenou. Pois ele traiu a pureza das purezas, né? O amor dos amores, traiu a bondade suprema, né? Mas, quando São Pedro, por exemplo, negou a Nosso Senhor, ele não fez o mesmo pecado de Judas, né? Ele se arrependeu, né? E foi o primeiro Papa da Igreja Católica, né? São Pedro. Então, esta desesperança, esse desespero, ele é um pecado contra a esperança. É um pecado que nos leva ao inferno, nos pode levar ao inferno, né, caso não nos arrependamos. E bom, e também, né, nessa primeira forma de pecar contra a esperança, né, já dissemos que é o desespero, do qual Judas foi ali um grande ostentador deste pecado,
né? E também tem a desconfiança. O que é a desconfiança? A desconfiança é uma esperança, entre aspas, fraca e vacilante. Então vamos supor que eu vou entrar em... Então, vamos supor que eu estou no avião, né? Acho que vou pegar esse exemplo. Estou no avião e o piloto ele entra, começa ali a ligar todos os motores, os botões, etc., né? Aquela coisa toda, com aquele painel. Tem um monte de passageiros no avião, fecha-se as portas, o piloto ali começa a andar, né? E ele vai lá e anuncia no rádio: olha, senhores passageiros, vamos começar a nossa viagem, né? Talvez a gente chegue no destino, talvez a gente não chegue, né? Então aí a gente vai ver. Imagina, alguém que está sentado ali em uma daquelas poltronas escutando um piloto deste que não está nem seguro se consegue pilotar avião. Talvez eu consiga pilotar avião, talvez eu não consiga, vamos fazer aqui o teste, né? Então, digamos que essa desconfiança mais ou menos como esse de piloto de avião aí, que não sabe nem se tem vontade de chegar ou não, né? Ou bom, e a segunda forma de pecar contra a esperança, né, ademais do desespero, da desconfiança, né, é a presunção, que é o contrário do desespero, né, digamos assim, pelo menos de forma nítida, o contrário do desespero e da desconfiança, né? A presunção. O que é o presunçoso, né? O presunçoso é o excesso, né, ou o exagero da esperança. Por isso que tem aquele ditado, né, que deve ser bem entendido, de forma bem entendida, né, que virtus in medio est, a virtude está no meio, né? Então, o presunçoso é aquele, por exemplo, que pecando todos os dias, todos os momentos de sua vida, né, odiando a Deus com seus atos, ele está seguríssimo que vai salvar e irá para o céu. Ora, isso é presunção, né? Isso é um pecado. É como, por exemplo, se eu não tivesse escolhido a vida para a vida religiosa, né, creio que teria muita vontade de fazer um curso de pilotagem de avião, né, e ser piloto. Mas vamos lá, enfim. Então, vamos supor agora, eu necessitado usando batina no seminário, que não fiz um curso de piloto para avião, nunca nem entrei em um simulador, né, então não tenho ideia como a coisa anda, apenas tenho admiração pela coisa. Vamos supor que tem um avião cheio de pessoas, eu entro nesse avião, me coloco na cabine do avião, neste momento, me coloco na cabine do avião, começo ali a mexer um monte de botões que eu não sei quais são, não sei para que servem, né? Pego o rádio ali e anuncio para as pessoas: olha, em 4 horas estaremos em nosso destino, né? E eu não tenho ideia do que é um avião, né? Mas assim, eu estou seguríssimo, né, que eu vou chegar no destino lá sem eu nunca ter feito um mínimo estudo sobre isso. O avião, se decolar, com certeza ele vai cair, né? Ou seja, eu fui presunçoso, né, eu fui de pegar aquela coisa, né, aquela máquina, aquele treco, né, ligá-la, né, decolar e com certeza irá cair. Voltando à realidade, né, se é que eu conseguiria ligar aquele avião, provavelmente nem um ar condicionado conseguiria ligar. Mas enfim, então esta presunção é isto, né? É como você não colocar os meios e ainda assim achar merecido de receber a salvação eterna. Mais ou menos como aquelas pessoas que dizem: não, quando eu for mais velho eu vou para a igreja, agora eu vou aproveitar a juventude, né? Vou aproveitar a juventude e acabou. Bom, esse pensamento aí não é um pensamento bom, e esse é um pecado. É um pecado. Pecado contra a fé é muito mais perigoso, porque podemos nos acostumar com aquele estado no qual estamos e nunca mais sair daquilo, né? Claro que Nosso Senhor é sempre das graças, mas nós devemos correspondê-las, né? Enfim. E como se peca contra o amor a Deus? Nós dissemos que as virtudes teologais são 3: fé, esperança e caridade. Já vimos os pecados contra a fé, esperança contra a esperança, né? E agora veremos o pecado contra o amor de Deus, contra a caridade, né? Bom, se peca contra o amor de Deus quando nós expulsamos Deus
de nossa alma, né? Quando nós preferimos as criaturas, né, ao amor de Deus, quando nós cometemos um pecado mortal, propriamente dito, né? E é aí que nós pecamos contra o amor de Deus. Ou também tendo ódio a Deus, né? Que tendo ódio a Deus, você estará cometendo certamente um pecado mortal, né? Mas é o pecado, digamos, mais forte contra o amor de Deus, é o ódio a Deus, né? Que nós vemos na sociedade moderna ainda, que as pessoas, né, dizendo-se ateias, né, elas blasfemam contra Deus, né? Elas falam coisas repugnantes, né, contra Deus. Então isso eles estão pecando contra a caridade, né? Contra a caridade. E todo aquele que faz um pecado mortal. Enfim, isso nós falamos agora do culto, nós falamos, né, do culto interior. Agora falaremos do culto externo, né? Como nós podemos dar este culto externo? O culto, né, nós damos a Deus o culto exterior quando no serviço divino público manifestamos nossos sentimentos de adoração por meio de ações exteriores, né? Então aí estão incluídas as orações em comum, a participação no culto divino público, né, o uso dos santos sacramentos, dos sacramentais, né, as procissões, enfim, a nossa oração, nossa genuflexão quando fazemos oração, as mãos postas, né? Enfim, é aí que nós mostramos o culto externo. E o culto externo, ele é obrigatório, ele é preceituado, né? Porque Deus não criou apenas a nossa alma, mas Ele também nos fez, né, com o corpo, né? E também com o corpo nós devemos honrá-lo e adorá-lo, não somente com o nosso coração, com o nosso espírito, como falam os modernistas, né? Os modernistas dizem que os modernistas e as pessoas modernas, né, dizem que o importante é adorar a Deus com o coração, né, com a alma, com uma adoração interior, e a adoração exterior não serve. Essas pessoas, mesmo sem saber, elas estão apenas expressando aquilo que elas não fazem, né? Quando elas dizem que devemos amar a Deus somente com ato interno, é que elas não estão mandando nem com ato interno, né? Porque é próprio do ser humano expressar ou mostrar, ostender, né, aquilo que ela tem no interior dela. Aquilo que ela tem no interior dela. Então nós vemos que uma pessoa muito mundana, uma pessoa que já está entregue às paixões, ela falará de mulheres, falará de, enfim, de festas, ela falará disso porque é isso que ela ama, né? Uma pessoa que faz muito exercício físico, né? Já morei com pessoas assim, tive primos, enfim, estão a todo momento falando do exercício, né? Dessas coisas, enfim. As pessoas normalmente, naturalmente, expressam no exterior aquilo que elas têm no interior, né? Naturalmente. Então, por isso é importante, né, adorar a Deus com culto externo. Porque está na natureza do homem que o culto interior de Deus se manifesta exteriormente. Então, em todas as sociedades, né, durante a história do mundo, se fez uma adoração externa a Deus. Sempre o culto foi externo. Por isso que a religião sempre esteve junto ao Estado, né, quando estávamos em tempos normais. Bom, e também, né, o terceiro motivo, né, porque o culto exterior favorece o culto interior. Então, à medida que eu vou tendo uma lembrança de Deus, uma coisa assim que eu posso, né, pegar e lembrar de Deus, eu vou colocando isso no meu coração, na minha alma, né, vou alimentando isso na minha alma, né, este amor, este culto, né, a Nosso Senhor. Então, por isso que existe o sacramento. Os sacramentos, eles sempre são com um signo, né, com alguma coisa que se perceba, né, pelos nossos sentidos. E porque o culto exterior é útil e necessário para a edificação comum, para nos fortalecer na fé e para a pregação da religião. Mas também, né, sem o culto interior, o culto exterior ele é vazio, né, ele não tem nada, ele carece de sua forma, de sua essência, né? Então, por isso que Nosso Senhor, ele chama os fariseus de hipócritas, porque os fariseus eles davam mais atenção ao culto externo, né, e não
ligavam para o culto interior, para o culto interno. Então, deve-se haver uma relação obrigatória dos dois cultos, né? Tanto do culto externo quanto do culto interno. Por isso que se diz que a teologia, né, católica diz que quem cuida dessas coisas mais, digamos, acidentais da religião, quem tem muita importância para isso, somente para isso, né, e esquece do essencial da religião, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, é um fariseu. Né? É o pecado do farisaísmo. Nós vemos muito hoje, já, nos meios católicos, nos meios dos quais nós estamos vivendo, né, atualmente, nós vemos muito farisaísmo. A pessoa é como doente por temas assim que são até mesmo discutíveis. Né, que são até mesmo discutíveis, e esquecem de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Então estamos deixando de dar o valor devido, né, à coisa, ou seja, do valor que ela tem, para dar este valor que é para Deus, né, a coisas secundárias. Então devemos ter muito cuidado, né, com estas discussões, com essas paixões sobre temas que são importantes, seguramente, né, mas que, a causa dessas controvérsias, né, dessas disputas que às vezes não tem muito sentido, esquecermos do principal da nossa religião, que é amar a Deus nosso Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Né? Por isso nós estamos estudando sobre esse primeiro mandamento. Né? Então nosso Senhor, ele atacou fortemente o farisaísmo. Né? E hoje há muito farisaísmo, né, no nosso meio. Não porque os fariseus estavam errados em sua doutrina. Não, os fariseus, eles eram os ortodoxos em sua doutrina. Eles estavam corretos em sua doutrina. Né? Mas o modo que eles aplicavam aquilo, né, ou o motivo pelo qual eles estavam corretos em sua doutrina, que estava errado. Né? Então não devemos jamais esquecer a essência da religião, da nossa religião, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Perfeito. Então, como se peca contra o culto exterior? Né? Peca-se contra o culto exterior descuidando do serviço divino ou assistindo a ele sem o devido respeito. Então nós vemos ali, né, que nosso Senhor ele deu um castigo ali para os betsamitas. Né? O castigo sobre os betsamitas, ali quando eles viram a Arca da Aliança sem nenhum respeito, sem nenhuma veneração devida externa. Eles simplesmente queriam ver a Arca da Aliança por uma curiosidade. E eles foram castigados por aquilo. Então nós também devemos mostrar respeito exteriormente, quando rezarmos, né, prepararmos ali nosso espírito, mas também, né, algo que possa ser um signo visível, né, para a nossa oração a Deus. E ademais ir na missa, a missa é muito importante, a missa presencial, a missa ali, presente, estando presente, recebendo a Eucaristia, indo à confissão, né, ao culto, né, público, porque foi Deus mesmo quem instituiu o culto público. Né? Não foi somente para os padres rezar a missa ali, né, sozinho. Né? Claro, o padre rezando a missa sozinho, ele está oferecendo por toda a igreja. Né? Mas Nosso Senhor, ele quer que todos os homens esteja ali oferecendo a ele este culto, participando daquele oferecimento, do sacrifício. Né? É muito importante nós darmos valor à missa e não ficarmos justificando nossas faltas de presenciais na missa por fatores externos. Né? Enfim, senão acabaremos caindo no pecado do farisaísmo também. E isso Deus Nosso Senhor já deixou muito claro que não gosta, né? Não gosta de jeito nenhum, aliás. Vamos lá. Então, quando se pode pecar contra o culto interno e externo ao mesmo tempo? Nós já falamos ali dos pecados contra o culto interno e do culto externo. Bom, peca-se ao mesmo tempo contra o culto divino exterior e interiormente, né, por omissão das orações obrigatórias e negligência das mesmas. Então, quando nós estamos negligenciando ir à Santa Missa aos domingos, nós estamos pecando contra os dois ao mesmo tempo. Né? Nós estamos deixando de amar sinceramente a Deus ali, né? Ou seja, quando isso é voluntário, né? Quando eu estou fazendo isso porque eu quero, né?
enfim, nós estamos pecando tanto de forma interna quanto de forma externa, né, ao mesmo tempo. Né? E também, segundo, por idolatria. Quando nós cometemos idolatria, nós pecamos ali, tanto externamente como interiormente. Né? Terceiro, por superstição. Quando ela começa a acreditar que passar por baixo de uma escada vai nascer um... Como é a coisa? Passar debaixo da escada vai trazer má sorte, ou alguma coisa assim. Né? Ou colocar uma vassoura detrás da porta quando uma visita chata chega, aquela visita vai embora. Então isso é superstição. Estas superstições, através das superstições, nós estamos pecando, né, contra o primeiro mandamento, né, tanto internamente quanto externamente, contra o culto a Deus, devido a Deus, que é devido somente a Deus. Né? Pois é superstição. Né? Superstição são coisas que não existem. Né? Já nós falaremos da superstição, mas enfim. Então, também por sacrilégio, né? Quando nós recebemos, por exemplo, a comunhão em pecado mortal, jamais deve-se fazer isso, receber a comunhão em pecado mortal, ou confessar-se sem arrependimento. Né? Receber um sacramento dos vivos estando em estado de pecado mortal. Nós falaremos sobre os sacramentos vivos, dos mortos, etc., no tema dos sacramentos. Enfim, então, por sacrilégio, né? Por simonia, né? Ou usura, já explicaremos o que é simonia ou usura, e pela fé no espiritismo, né? Frequência suas sessões e uso de seus remédios. Enfim, quando comete-se pecado de idolatria? O pecado de idolatria, ele comete quando nós atribuímos a uma criatura a adoração que dever-se atribuir a Deus, né? Que somente se pode atribuir a Deus. Aí nós pecamos por idolatria. Então nós somos obrigados a rezar a Nosso Senhor, não somente para pedir graças, não somente para pedir coisas, mas também porque é uma obrigação do homem dar este culto a Nosso Senhor. Né? E quando se peca por superstição? Né? Superstição. Primeiro, quando se honra a Deus e aos santos de um modo que se opõe à doutrina e ao uso da igreja. Então nós vemos ali que tem certas, digamos, devoções, entre aspas, né, que são bastante estranhas, que não são aprovadas pela igreja. Né? E ali é a superstição. Né? Segundo, quando se atribui às coisas uma virtude das quais elas não têm, um poder das quais elas não têm. Né? Por isso que nós vemos que muitos dessas atribuições, né, a poderes, a certos tipos de... mesmo no espiritismo, como conhecemos no Brasil, no candomblé, enfim, né? Não estou atacando as pessoas, não? Eu não estou atacando as pessoas que estão aí nesses lugares, né? Mas a doutrina em si, né? O ato em si, o ato está mal, né? A pessoa pode estar ali por digamos, até mesmo de boa fé, o que eu acho difícil, né? Mas, enfim, não atacamos elas. Né? O que se diz aqui é o ato. Né? O ato de atribuir a estas coisas poderes que eles não têm é um pecado de superstição. Né? Um pecado de superstição. Então, há meios, né, de orações supersticiosas para algumas doenças, desgraças, achar tesouro, enfim. Adivinhação é superstição. Né? Feitiçaria, né? Que consiste no querer obrar prodígios, né? Que se há prodígios vem do diabo. Né? Então, enfim, todas estas coisas aí são superstições. Né? E o que se entende por sacrilégio? Né? O sacrilégio é a profanação das pessoas, das coisas ou lugares santos consagrados a Deus. Né? Por exemplo, a recepção indigna de um sacramento, como eu já disse, receber a comunhão em pecado mortal. Né? Maltratar um sacerdote, se você bater num sacerdote, num padre, você está cometendo um sacrilégio. Pois um padre é uma pessoa consagrada, ele é uma pessoa do sacrifício, ele é exclusivamente para Deus. Né? Isso é, mesmo apesar dos defeitos dele, né? Mesmo que o padre seja um pecador, que esteja ali, todos sabem do pecado dele. Né? Se você vai lá e golpeia um padre, bate no padre, você está cometendo sacrilégio. Você vê, então ele tem uma importância por si própria, né? Mesmo que ele, indigno homem, né, leve a si mesmo para a condenação, mas aí vai ser problema dele. Né? Enfim,
Enfim, profanar a igreja, né, os lugares sagrados, tudo isso é sacrilégio. Quando comete, então, o pecado de simonia? É interessante ver de onde vem o nome simonia, né? O pecado de simonia, ou a usúria espiritual, se comete quando se compra ou se vendem objetos sagrados, cargos eclesiásticos e coisas semelhantes, né, por dinheiro ou coisa temporal equivalente, né? Então, por exemplo, eu vender, sou um bispo, né, e alguém me oferece ali dinheiro para eu ordená-lo sacerdote, e eu vou lá e aceito. Isso é simonia. Eu estou trocando um bem espiritual por um bem material, né? Foi o pecado de Simão Mago, lá que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Né? Ele vendo ali os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas, né, e curando as pessoas, ele fica impressionado e vai lá e oferece, creio que ele oferece a São Paulo, né, quanto de dinheiro, né, quanto você quer, o que você quer para você me impor as mãos para que eu, né, faça as mesmas coisas que você faz. Né? Simão Mago ali foi repreendido fortemente. Por isso daí que vem o pecado de simonia, de Simão Mago. Né? Enfim. E a igreja, ela castiga esses pecados com as mais duras penas, né? Tanto de excomunhão quanto de excomunhão, de separação da igreja, né? Que é condenado o pecado de simonia. Então, não podemos cometer este pecado, né? Nenhum desses, né? Nenhum pecado. Mas enfim, então nós já falamos ali da simonia, né? E bom, o espiritismo. O espiritismo ele está muito espalhado, né, por hoje, por todos os lugares. E muitas pessoas têm fé, né, digamos assim, no espiritismo. Nosso Senhor, né, já no Antigo Testamento, ele condenava algumas práticas, né, ou as práticas do qual o espiritismo faz, né? Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 está escrito, né, não se ache entre vós quem consulte adivinhos ou observe sonhos e agouros, nem quem seja feiticeiro ou encantador, nem quem consulte aos pitões ou adivinhos, nem quem indague dos mortos a verdade, porque a todas estas coisas abomina o Senhor. Abomina o Senhor. Né? Então nós devemos ficar longe de qualquer doutrina espírita que possa nos desviar do caminho da fé. Qualquer coisa. Né? Pois está condenado pelo mesmo Deus. Deus abomina esta prática. Né? E nós sabemos que os mortos, eles não ficam se manifestando assim quando alguém chama. Né? Se há alguma manifestação verdadeira ali, vai ser de algum demônio. Né? Mas normalmente estes meios são cheios de charlatões, cheios de coisas estranhas. Ou quando são charlatões, estudando um pouco mais, se pode atribuir até mesmo por coisas hipnóticas, né? Que isso é totalmente natural. Né? Mas ali se faz passar por alguma coisa sobrenatural. Enfim, então nós devemos ficar longe desta prática, né? Pois Deus mesmo já proibiu esta prática. Enfim, eu falarei um pouco aqui, rapidamente, para terminar o tema do catecismo, do primeiro mandamento, sobre a veneração dos santos. Né? Há uma diferença muito importante sobre a veneração que nós damos aos santos com a adoração que nós tributamos a Deus, que nós damos a Deus. Né? A Igreja Católica, ela incentiva vivamente que nós invocamos os santos, né? e pidamos a intercessão deles para alcançar certas graças ou para, enfim, para melhorarmos nossa vida espiritual. Né? É vivamente recomendável esta devoção aos santos. Né? Mas não deve se confundir a devoção aos santos, né, como os protestantes fazem nos atacando, com a adoração a Deus. Pois a adoração propriamente dita, ela é somente dada a Deus. Ela não é tributada a nenhuma de suas criaturas. Né? A nenhuma de suas criaturas. Então, os santos, nós apenas damos ali a honra que lhe é devida. Né? E a igreja tem um nome para isso. Né? Há um nome para isso. Enfim.
A veneração dos santos não é contrária ao primeiro mandamento. Então nós não estamos amando os santos mais do que estamos amando a Deus. Ela, pelo contrário, ela complementa o primeiro mandamento. Pois foi Deus mesmo quem santificou aquelas pessoas para seguirmos seus exemplos. Né? Nós somente veneramos os santos porque os santos eles amaram fortemente, né, com todos os seus poderes, digamos assim, a Deus. Né? Então, nós não estamos amando aos santos por causa de um atributo deles, né, próprio deles. Não. Nós estamos amando aos santos porque eles receberam essas graças de Deus. Né? Receberam essas graças de Deus. Então, nós adoramos somente a Deus nosso Senhor. Né? E veneramos os santos porque são servos de nosso Senhor. Né? Então, nós não estamos adorando os santos. E na veneração dos santos, nós nos ajoelhamos, mas não os adoramos. Né? Como o servo não adora o seu senhor, né? Quando ele, como se fazia antigamente, né? Quando ele pedir alguma coisa ao seu senhor, ao seu dono, um escravo, por exemplo, se ajoelhava e pedia. Ele não está adorando ali o senhor dele, né? Apenas está demonstrando-lhe respeito. Né? Então, mesmo as igrejas, por exemplo, são dedicadas à igreja de São Sebastião, igreja de Nossa Senhora do Carmo, igreja etc., né? Elas são dedicadas aos santos, mas elas são consagradas a Deus. Né? É diferente, então. É apenas uma honra aos santos. Né? Então, ali há uma diferença desta honra que nós prestamos aos santos, né? Que nos diz o catecismo. O catecismo nos diz que a honra que nós prestamos a Deus é de latria, né? É a honra de latria. Tem um nome próprio, é o culto de latria. Né? E o culto que nós prestamos aos santos é um culto de dulia. Né? E um culto que nós prestamos à Santíssima Virgem Maria é um culto de hiperdulia. Então, o culto de latria é aquele culto do qual nós propriamente adoramos. Né? Então, este culto de latria é somente a Deus, é dirigido somente a Deus. Né? E é só isso, é isso que nós devemos saber. Então, quando nós estamos dirigindo a Deus, nós estamos prestando a Ele um culto verdadeiro de adoração. Né? E aos santos, porque estes receberam as graças de Deus e corresponderam às graças de Deus, né? Através dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós os honramos porque eles deram a sua vida, entregaram a sua vida, né? Eles são exemplos de virtudes para nós. Né? Que é o culto de dulia aos santos. E para a Virgem Maria, hiperdulia. Por que hiperdulia? Porque é uma veneração mais sublime, maior, né? Hiper, né? Que vem do grego, enfim. Então é o culto de hiperdulia, o culto dos santos dulia e o culto a Deus de latria, né? Que é o culto de adoração. Então é isso que nós devemos saber. Nós não prestamos o mesmo culto aos santos e a Deus. Né? São cultos distintos. E um não se contradiz o outro. Né? São apenas complemento. Pois se os santos não existissem, como é que nós poderíamos obedecer aquele mandamento, né? Sede santos como o vosso Pai dos céus é santos? Né? Não tem como obedecer se não pode ser santo. Por isso que a igreja ela recomenda vivamente que nós prestamos culto aos santos. Né? Prestamos culto aos santos porque eles tiveram mais méritos que a maioria de nós. Né? Então, através dos méritos deles, né, pode-se alcançar graças pedidas a nosso Senhor Jesus Cristo através dos santos, através da intercessão deles. Então, pensamos nisso. Né? Não é uma contradição, E nós vemos lá no Antigo Testamento, né, em 4 Reis, capítulo 13, versículo 21, a seguinte passagem. Né? E uns que estavam sepultando o homem viram os guerrilheiros e lançaram o cadáver no sepulcro de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem ressuscitou e levantou-se sobre os seus pés. Então nós vemos que Deus ele obra milagres através mesmo dessas pessoas que são santificadas, como foi o caso aqui. Né? Quando este homem, né, tocou ali nos ossos de Eliseu, que era um homem justo perante Deus, morreu justamente perante Deus. Né? Se vemos ali, por exemplo, o padre Charbel Makhlouf, no Líbano, né, quantos milhares de milagres ele operou, né, sendo ali uma confirmação evidente de Nosso Senhor,
sobre a santidade daquela pessoa, quantos milagres Nosso Senhor operou através da santidade do Padre Xavier Makhlouf, né? Então, Nosso Senhor, ele não somente permite, como Ele quer, né, esta veneração aos santos. Esta veneração aos santos, que não se contradiz com o culto de idolatria que nós damos a Deus, que é o culto propriamente de adoração, né? Então, por hoje é isso, né? Por hoje é isso. O que nós devemos saber sobre o primeiro mandamento seria isso. Amar a Deus sobre todas as coisas significa justamente cumprir este preceito, né, através do culto interno, do culto externo, né, não adorando coisas que não são Deus, que não é Deus, né, pois a adoração simplesmente se deve a Deus. Ou seja, com isso eu quero dizer que não podemos fazer superstições, não podemos fazer sacrilégios, enfim, o que foi dito toda a aula, né? Foi dito toda a aula. E vimos também que o culto aos santos não se contradiz com o culto que devemos a Deus. Ok? Então, salve Maria e até a próxima.